graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando mais um culto online da Primeira Igreja Batista em Bento Ribeiro. E eu convido a você para orar comigo, agradecendo a Deus por mais esse privilégio. Oremos. Soberano Deus e Pai, louvado e exaltado seja o seu nome. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Ó Senhor Deus, venha nos conduzir totalmente aqui. E que a tua palavra venha de encontro a cada coração nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Se estivéssemos na igreja, esse momento seria um momento de confraternização, um aperto de mão, um abraço no irmão, no amigo que estivesse nos visitando. E aí a gente tem a noção e a proporção de que coisas, às vezes, aos nossos olhos muito pequenas, são importantes. Não é isso? Mas se sinta abraçado, se sinta cumprimentado com o abraço de Jesus. E agora nós vamos fazer o nosso recitativo bíblico, que encontra-se em Salmos 113, versículos 4 e 5, e Salmos 18, versículo 1 e 3. Abra sua Bíblia aí comigo. Vamos lá? Salmos 113. Abriu aí a sua Bíblia? Salmos 113, versículos 4 e 5. Na minha versão diz assim a palavra do Senhor. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas. E ainda lá no Salmos 18, abra sua Bíblia lá, Salmos 18, vamos ler juntos. Versículo 1 e 3. Diz assim: Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. Eu clamo a Deus pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Eu te amo, tu és a minha força. E a esse Deus nós devemos louvar, engrandecer o seu nome. E agora eu te convido para louvar e adorar o Senhor com o ministério de adoração da nossa igreja. Amém. Eu fui reconciliado.
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pelo amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Quebrantado por seu amor. Boa noite, irmãos. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 3 de Eclesiastes, onde fala sobre o tempo, um tempo determinado para todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis de isolamento, mas nós não podemos ficar olhando para isso como um problema, e sim como uma oportunidade. Oportunidade de fazer tudo aquilo que antes a gente não conseguia fazer, mesmo com planejamento, porque o tempo não permitia. Então essa é a hora da gente agir e não reclamar. Hora de arrumar o nosso armário, as nossas gavetas, de curtir os nossos filhos, né? De praticar o diálogo com eles, com a nossa família. Hora de ler um bom livro, hora de estudar mais a Bíblia, de aproveitar, de desfrutar de tudo de todas as lições que ela tem para nós, né? Que às vezes a gente lia assim 2 minutos, 3 minutos, agora a gente tem mais tempo para isso. Então vamos aproveitar. Também tempo de restauração, tempo de consagração, tempo de olhar para dentro de nós e rever tudo aquilo que precisa melhorar. O que a gente precisa fazer que a gente não fazia antes, né? Em questão tanto espiritual como também material. E eu queria deixar aqui para vocês refletirem nesse momento que a gente precisa agora viver o melhor de Deus para nós, que é a vida. Agradecemos a participação da irmã Elizabeth Ferreira, que nos trouxe uma palavra abençoada do Senhor. Muito obrigado, irmã Beth. Que Deus lhe abençoe a você e a sua vida. E vamos agora falar com o Senhor, apresentando a Ele as nossas orações. E eu te convido nesse momento que se una a mim em oração pelos nossos irmãos, pelo nosso país, pela nossa igreja. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, oremos juntos. Amado Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento queremos te apresentar cada irmão, Pai, que está conectado conosco nesse momento, cada família representada, Senhor Deus. Que o Senhor continue nos protegendo, cuidando de cada um de nós, Pai. Abençoe a Tua igreja estabelecida aqui em Bento Ribeiro. Abençoe o nosso pastor, o servo que o Senhor colocou aqui na responsabilidade de conduzir esse rebanho, a sua família, Senhor Deus. Ó, em nome de Jesus, Pai, os enfermos da Tua igreja recebam nesse momento uma porção dobrada do Teu amor, que seus anjos estejam acampados ao redor deles, Pai, conduzindo a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos pelos dirigentes do nosso país, do nosso estado, do nosso município, Pai, que eles se sintam tocados pelo Teu Santo Espírito e eles conduzam com a sabedoria vinda dos céus tudo que for relativo ao povo, Pai. Que o Seu povo seja glorificado pelo poder que tem em Ti, Senhor Deus. Que a Tua mão esteja sobre cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, louvando mais uma vez com o Ministério de Adoração da Primeira Igreja Batista em Bento Ribeiro. Hino 137 do HCC, Porque Vive Estar. Jesus, seu Filho,
Agradecemos mais uma vez a participação do nosso Ministério de Adoração, que tem se reinventado a cada dia, nos trazendo louvores para engrandecer o nome do Senhor. Muito obrigado, Ministério de Adoração. E agora vamos dar início a um novo quadro no culto online, o hashtag PIB em Casa, onde os nossos irmãos trarão depoimentos de como estão passando esse momento tão triste de isolamento social. Vamos ao primeiro vídeo? Oi gente, nós somos a família Ponte e nós viemos dividir um pouquinho com vocês de como está sendo esse distanciamento social aqui na nossa família. Então, gente, foi uma proposta do Departamento de Comunicação da nossa igreja, com esse novo quadro, PIB em Casa. Nós temos vivido dias difíceis, dias que todos têm preocupações, ansiedades, mas nós temos aqui um Deus que cuida de nós o tempo todo e nós procuramos se fortalecer na palavra de Deus, na leitura, participando com os irmãos, com os amigos, em algumas salas de bate-papo, de alguns estudos bíblicos, é a nossa sugestão. Sugiro também que os irmãos participem aí na EBD do pastor Tiago, da irmã Valdice, que está estreando agora domingo, né? Se comprometam com as programações da igreja através da internet. Aproveite os momentos que estão em casa e faça a manutenção da sua casa. Se você não fizer a manutenção, a casa cai. Então nós temos que aproveitar esses dias como se estivéssemos de férias e vamos trabalhar também um pouquinho dentro da nossa casa. Então tá aí a dica. Manutenção da casa, das quatro paredes, manutenção da tua vida espiritual e manutenção do teu relacionamento com a sua família. Se nós não estamos podendo ir para a igreja, nós somos a igreja, a nossa casa virou aqui o nosso templo, a nossa casa virou a nossa área social, a nossa área de lazer, nosso restaurante. Então aqui nós temos a oportunidade de fazer tudo isso, né, em vista a essa reclusão que nós estamos passando no momento. Então a nossa sugestão é essa, que vocês se apeguem às coisas de Deus e creiam somente, como Jesus falou para Jairo, lá quando a filha dele estava com aquele problema, a morte, né, à beira da morte, e ele desesperado foi até Jesus, e Jesus falou o que para ele? Jairo, não temas, crê somente. E Jairo creu e a sua filha reviveu, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos passando por momentos difíceis, então a nossa dica é: não temas, crê somente. Amém, né? Nós queremos assim também deixar nesse momento o versículo de Filipenses 4:7, que muito tem falado em meu coração nesse tempo, né? Esse tempo que tem regido os nossos corações de gratidão também. Esse versículo fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mesmo em meio a esse momento tão difícil, sabemos que a paz de Deus tem guardado os nossos corações. Sabemos que temos passado também por saudade, porque as pessoas que amamos estão distante
de nós, né? Mas sabemos que temos a alegria da salvação e essa não sai dos nossos corações e essa paz também. Então, que essa paz e essa alegria permaneça nas nossas famílias, permaneça nos nossos corações e que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Fiquem em casa. Amém. Nesse momento de isolamento social, nos leva a muitas reflexões. Eu quero refletir com os irmãos o que o Senhor prometeu através da vida de Oséias, no livro de Oséias, no capítulo 2, nos últimos versículos. Assim nos diz: plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. Eu direi: você é o meu povo, e ele responderá: tu és o meu Deus. Podemos e devemos declarar a cada momento: tu és o meu Deus. Te convido agora, vamos juntos declarar isso com muita convicção? Vamos lá? Tu és o meu Deus. E nessa certeza, que nesse momento vamos ouvir a voz do Senhor através do nosso pastor José Antônio. Amém. Boa noite. Estamos de volta. Estivemos juntos pela manhã e agora estamos mais uma vez aqui para louvarmos a Deus juntos, para agradecermos, para orarmos, enfim. É um privilégio e é bom estarmos na presença de Deus. E eu quero nesse momento ler o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite. O texto está registrado em Romanos capítulo 4, do verso 16 ao verso 21. Romanos 4, de 16 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos 4, de 16 a 21. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda descendência, não somente nos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Eu quero pensar nessa noite com os irmãos, com os amigos, no tema Vivendo por Fé. A palavra de Deus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 2, diz que pela fé os antigos, ou seja, os servos do passado, alcançaram aprovação. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. 1 João, capítulo 5, verso 4, nós encontramos: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O texto que serve de base para a nossa meditação nesta noite, para a nossa reflexão, está falando de Abraão, o pai da fé. Vamos tomar como exemplo a sua vida, as suas atitudes, a sua vida de fé. A fé
que Abraão tinha em Deus e como ele vivia por fé. Vamos descobrir algumas características da fé de Abraão. E a primeira delas era uma fé colocada no Deus verdadeiro. Abraão cria no Deus Todo-Poderoso, no Senhor do céu, da terra, do mar, o Senhor que rege todas as coisas, que nos criou. Esse era o Deus que Abraão cria. O verso 16 e 17 do texto que nós lemos enfatiza aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E eu quero então pensar e dizer para vocês o seguinte: não basta apenas ter fé, é preciso ter fé em Deus, no Deus verdadeiro. Marcos 11, 22 diz: Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Muitos colocam sua fé nos búzios, nas pirâmides, nos cristais, nos duendes, nos amuletos, no dinheiro, na sua força, em outros deuses com D minúsculo e em tantas outras coisas. Nós conhecemos pessoas e às vezes nós mesmos colocamos a nossa fé em coisas, em pessoas que certamente nada podem fazer por nós e nada nos trarão como resultado positivo. A nossa fé deve ser colocada em Jesus, somente nele. E essa é uma das características da fé de Abraão. Abraão cria nesse Deus que pode todas as coisas. Como diz o texto, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus que faz coisas existir quando a gente não vê nada provável, mas ele é o Deus que faz, ele é o Deus do impossível, é o Deus de milagres. Eu pergunto, em quem ou no que você tem colocado a sua fé? Coloque a sua fé em Deus, o Senhor, o Deus único, o Deus verdadeiro. Segunda característica da fé de Abraão, a fé apesar das circunstâncias. No verso 18 diz lá: Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança. Ou seja, onde não tinha como ter esperança, Abraão depositou a sua fé, porque ele sabia que Deus podia restaurar a esperança no seu coração. Ele esperava contra a esperança. A Bíblia explica fé. O que é fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. A garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando tudo falha, mesmo quando nada dá certo, ainda assim é possível crer. Um texto da Palavra de Deus, a experiência de um homem de Deus, eu gosto muito, está lá registrado em Abacuque 3, 17 a 19, é uma experiência que nos mostra o quanto Abacuque cria em Deus apesar das circunstâncias. Ele diz lá no texto, na sua oração, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça,
e me fará andar sobre os meus lugares altos. Abraão cria em Deus independente das circunstâncias. Ele diz nessa oração que tudo podia dar errado, nada do que ele esperava poderia acontecer, mas mesmo assim, ele continuaria se alegrando no Senhor e crendo no Senhor. A fé que agrada a Deus é aquela que continua crendo quando parece que tudo chega ao fim. Essa é a fé que agrada, essa é a fé que deve nortear a nossa vida como sendo pessoas de Deus, que creem nesse Deus. Devemos depositar a nossa fé independentemente das circunstâncias. Muitas pessoas, quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, ela desiste de crer. A sua fé esmorece, a sua fé oscila, porque ela quer e ela quer que Deus faça na hora que ela quer, o desejo do seu coração tem que ser satisfeito agora, e se não for, ela desiste de crer. Apesar das circunstâncias, não devemos desistir nunca, devemos exercitar sempre a nossa fé. Eu tenho aprendido que é nas horas difíceis que nós conseguimos exercitar a fé. Quando tudo vai bem, é fácil crer. Quando tudo começa a não ir tão bem, é nesse momento que eu vou demonstrar a fé que eu tenho em Deus. A terceira característica da fé de Abraão, que serve como lição para nós, a fé que não enfraquece. No verso 19 diz lá, e sem enfraquecer na fé. Há momentos e situações que muitas vezes nos enfraquecemos. É neste momento que eu preciso entender, como servo de Deus, como pessoas que têm a Deus como Senhor da sua vida, eu preciso entender que a graça do Senhor vem sobre a minha vida e me fortalece. É nessa hora que eu começo a ver a graça de Deus sendo manifesta em mim. A graça é favor imerecido. E quando eu estou fraco, diz a palavra, Paulo certa vez diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a gente recebe de Deus a sua graça, a sua maravilhosa graça. 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, nós encontramos as seguintes expressões. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele disse a mim, a minha graça é suficiente, te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É aquilo que eu acabei de dizer, acabei de falar para você. Quando nós estamos nos sentindo fracos, isso não vou dizer que é comum, mas é alguma coisa que acontece com a gente se sentir fraco, impotente diante de algumas coisas, mas aí a graça do Senhor nos é suficiente. E a gente então consegue passar por toda e qualquer adversidade, crendo, demonstrando fé, vivendo por fé. Deus pode fortalecer a nossa fé. Não permitamos nunca que a fraqueza nos domine. Vamos nos colocar diante de Deus e vamos, pela sua graça, viver isso, nos fortalecer nisso. Quarta característica de Abraão, da fé de Abraão, uma fé que não duvida.
No verso 20, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. A dúvida é uma arma muito usada pelo inimigo. Quantas vezes ele coloca dúvida no nosso coração? Quantas vezes ele coloca pensamentos como: será que Deus realmente me ouviu? Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai me abençoar dessa forma? E aí dúvidas permeiam o nosso coração. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós encontramos: a serpente colocou dúvida no coração da mulher. Lembra lá no Éden? Quando a serpente se apresenta à mulher para que levasse aquela mulher a pecar, a desobedecer. E aí a gente vê a serpente, o diabo, colocando dúvida no coração daquela mulher. Tudo o que o diabo quer é que deixemos, ou duvidemos, melhor assim dizendo, das promessas de Deus. Quantas vezes tem feito isso conosco? Deus tem promessas para nós. E quantas vezes o diabo tem colocado no nosso coração que Deus não as cumprirá? Abraão, ele foi firme. Ele não duvidou da promessa de Deus, mesmo que aos olhos humanos fosse algo impossível. Abraão, ele era de idade avançada, 100 anos de idade. Sara tinha o seu ventre amortecido, ou seja, ela não era estéril, não podia ser mãe, já era uma senhora de idade também. Mas Deus diz que ele seria pai de uma grande nação. Mas como? Aos olhos humanos isso seria praticamente impossível. Mas diz o texto que Abraão ficou firme, não duvidou, creu na promessa, exercitou a sua fé e Deus o abençoou e lhe fez verdadeiramente o pai de uma grande nação. Esta é a fé que agrada a Deus. Esta é a fé que devemos viver a cada dia. Duvide de suas dúvidas. Elas não têm crédito nenhum na sua relação com Deus. Viver por fé é não duvidar do poder e das promessas de Deus. Crer somente que Deus pode, que Deus faz o impossível. Deus opera sempre milagres. A quinta característica da fé de Abraão, a fé convicta. No verso 21 nós encontramos sobre isso: estando plenamente convicto. A fé que colocamos em Deus não tem dúvidas, não oscila, não se deixe levar. Ou esta fé não se deixa levar pelas circunstâncias. Salmo 121 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. O apóstolo Paulo também nos dá aqui um testemunho, viveu uma experiência justamente de demonstrar a sua convicção, da sua fé em Deus. Lá em 2 Timóteo 1,12, nós encontramos assim: por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, até aquele dia. Paulo aqui diz da sua convicção. Ainda diz mais: eu sou tão convicto, porque eu não me envergonho disso, porque eu sei em quem eu tenho crido. No mundo em que vivemos, precisamos ter convicções bem claras. Precisamos ter firmeza, estarmos firmes. Isso é viver por fé. Conclusão. Viver por fé é confiar no Deus verdadeiro,
único Senhor. Viver por fé é não recuar, apesar das circunstâncias. É prosseguir, é perseverar. Viver por fé é não enfraquecer diante das adversidades. Viver por fé é não duvidar nunca do poder e da ação de Deus. Viver por fé é ser convicto, ter convicção em quem temos crido. A certeza de que Deus sempre agirá em nosso favor e nos fará sempre, ou nos dará sempre, o melhor. É tempo de vivermos por fé. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, a gente vê tanta coisa acontecendo e é justamente nesse tempo, nessa adversidade, que eu preciso viver por fé. Há um texto da Bíblia que diz que o justo viverá da fé. Eu acho que o tempo chegou de nós vivermos por fé, de contagiarmos as pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam também crer como nós cremos, que elas tenham experiência com Deus e tenham fé como nós temos. Vamos exercitar a nossa fé. Como eu falei no início, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus alimente a nossa fé e que a gente possa confiar sem reservas, 100% em Deus. Ele certamente nos honrará. Deus nos abençoe. Amém e amém. E nesse momento nós vamos ter a participação do coral da Igreja Batista da Penha, lá em São Paulo. Essa igreja é pastoreada pelo pastor Eliezer Ramos e tem um ministro de música que é o Paulo Queiroz. Quero desde já agradecer ao pastor e ao ministro de música pela participação no nosso culto nesta noite. Vamos ouvir o coral da Penha louvando ao Senhor.
Que coisa linda, né, irmãos? Muito legal, muito bonito. Louvando ao Senhor, o coro da Igreja da Penha, louvando a Deus, né? Quero mais uma vez agradecer a participação do coral, de cada irmão que tem vivido esse ministério aí da música, agradecer ao ministro de música, ao pastor da igreja, enfim, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E nesse momento eu quero fazer menção aos aniversariantes de hoje até terça-feira, né? São alguns irmãos que completam mais um ano de vida, são eles. No dia 7, hoje, né? Hoje, 7/6, é o Vitor Ferreira Oliveira. Vitor é o filho da irmã Suzana. Parabéns, Vitor. Deus te abençoe, viu? Tudo de melhor para você. No dia 7, hoje também, nós temos a irmã Nilza Roberta Guzmão Vasconcelos. Roberta, parabéns. Deus te abençoe. Deus conceda aí os desejos do teu coração, renove as suas forças e que Deus realmente continue cuidando de você. Amanhã nós temos, no dia 8, nós temos o Felipe Oliveira Prainha. Felipe Oliveira Prainha, pastor Felipe, é o nosso missionário lá em Foz do Iguaçu, certamente está participando aí do nosso culto e eu quero também parabenizá-lo. Prainha, Deus te abençoe, viu? Tamo junto aí, tá? Tudo de melhor para você. Temos também no dia 9, o Rafael Castro Barcelos. Rafael, Deus te abençoe, Deus continue te conduzindo, cuidando de você, realizando aí os desejos do teu coração, enfim, que Deus seja sempre exaltado e glorificado através da sua vida. Parabéns! E ainda também nós temos aniversário de casamento. No dia 8, amanhã, nós temos o irmão Felipe e a irmã Ana Paula. Felipe Nunes e Ana Paula completando mais um ano de vida conjugal. Parabéns! Deus renove o amor de vocês e sustente a união de vocês até a volta de Jesus, né? Enfim, que seja sempre bênção aí a união de vocês, tá bom? Parabéns a todos vocês, que Deus continue cuidando e abençoando-os. E nesse momento nós vamos encerrar, vamos dar o nosso grito de guerra e eu conto com você na sua casa dando o grito de guerra juntamente comigo. Vamos lá? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Deus abençoe a todos, uma semana maravilhosa, uma semana de grandes conquistas, vitórias para a glória de Deus. Amém. Oi, meus queridos e amados. Queria deixar um recadinho especial aos irmãos da igreja, dizer que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês, que não vejo a hora de acabar essa pandemia para estarmos todos juntos novamente e deixar um grande abraço para todos, sem exceção. Cada um de vocês é especial para mim, dizer que eu estou com muita saudade do meu pastor, muita saudade do grupo, da Vibe, de participar das reuniões e logo, logo estaremos juntos. Um beijo para todos. Se cuidem. Oi, gente! Estamos aqui para dar aquele abraço bem gostoso, bem apertado, um abraço fraterno para todos os nossos irmãos. E gostaríamos de deixar com vocês que a gente está orando por cada um, inclusive por aqueles que estão enlutados. Que a paz do Senhor seja sobre todos. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Um forte abraço para todos. Nós estamos com muita saudade da igreja, né? Que o Senhor, né, seja sobre a vida de cada um de vocês, de nós também. A saudade é grande, né? Mas uma hora passa, né? Então, eu gostaria de deixar o abraço meu da minha esposa, tá? E tudo de bom, tá? Para os irmãos. Beijo. Beijo, gente. Aquele abraço bem gostoso, bem apertado para vocês, tá Beijão. bom? Tchau. Tchau.